Eu sou a Tamires Reis e este é o Pode do Millennial. A gente tinha combinado para fazer bonitinho, né? Mas... Foi. Mas sabe como é que é o Millennial? A gente tem a pausa do Millennial. Tem aquela pausa característica que a gente tem. Que é quando tá gravando, tá tirando foto. Mas é isso, gente. Olha, estou muito emocionada. Real, oficial. Estou aqui, ó. O coração está batendo forte porque estamos tirando do papel, da fita cassete, um projeto que a gente tinha quando a gente era criança. Mas afinal, a gente vai se apresentar. Quem somos nós? Vamos lá, Tamires Reis, se apresente. Bom, eu sou a Tamires Reis, libriana com ascendente Capricórnio, ou seja, uma pessoa completamente indecisa, porém, uma pessoa também que é muito trabalhadora, né? Nasci ali em 92, então peguei bem a era El Chan, bem aquele comecinho ali do Tetra, né? Hoje eu sou personal trainer, também sou bailarina clássica, e aí a gente resolveu, né, falar baboseiras por aí, porque já tem tanta gente falando baboseira, por que a gente não vai compartilhar as nossas baboseiras também? É isso. Bom, eu sou a Kelly Reis, atualmente sou psicóloga, né? Porque para poder entender a mente do milênio tem que ser psicólogo e ser um pouquinho louco, né? Como diz as pessoas, de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco. Eu tenho os dois. E muito ainda, né? Sou mãe de gêmeos, taurina, com uma suspeita em TDAH, não sabemos ainda. Quando tiver aqui eu vou contar para vocês se tem ou não. A certeza é que sou canceriana. Não, ó, tá vendo? Ó, o TDAH batendo aqui, ó. Eu sou taurina com ascendência em câncer, então sou muito sentimental. Sou tão sentimental, meninas, que até coloquei aqui minhas posters dos N5. N5, tá, gente? Porque eu sou fã dos N5. Gosto muito dos Backstreet Boys, mas o que tá no meu coração é os N5 como uma boa milênio que sou. Então a gente teve essa ideia de trazer aqui para vocês todas as curiosidades, as loucuras, a vida maluca e nostálgica do que era ser milênio. Né, o que é essa doideira de ter crescido nos anos 2000, 90, e é isso aí. Até porque a gente já viveu, né, várias eras. A gente viveu 2 séculos, 3 conclaves, a morte da Rainha Elizabeth, que a gente achava que ela era... Como é que é o nome lá? Que ela era reptiliana, né? A bicha morreu. Eu ainda acho que ela é, mas tudo bem. Eu não vivi, mas a Kelly viveu a queda do Muro de Berlim, a troca da moeda do real. Então, assim, o fim do LP pro volta do LP de novo, o começo da internet. Aliás, vocês que pesquisam no Google, vocês conhecem o que é a enciclopédia Barça? Gente, a gente estudava com livro, né? Ai, meu Deus, quando a gente começa a contar para as pessoas falam assim, como assim vocês faziam pesquisa, tinha que ir na biblioteca presencialmente, usar folha de almaço, gente? Folha de almaço, gente. Folha de almaço. Dois calhamaços de folha de almaço, que você tinha que comprar a calhamaço para você copiar da enciclopédia, para depois você passar limpo no seu trabalho. Vocês têm dimensão disso? Tendinite aqui, ó, gritando. Hoje em dia o povo tem tendinite no dedo só. Minha letra ficou horrível por conta disso, né? Tem que ficar escrevendo o tempo inteiro, porque eram pesquisas e mais pesquisas. 2 dedinhos para poder separar o parágrafo, tá? Só quem é milênio vai entender. Mas era isso, a nossa vida. E a gente tinha desculpa para poder sair de casa e ficar lá conversando com os amigos. Dava 5 minutos para fechar a biblioteca, aí que a gente se tocava que tinha que copiar a lição, por isso que tinha que escrever muito rápido. Ou você usava como desculpa também para ir no dia seguinte ver os seus amigos de novo. Não deu tempo de terminar, mãe. Poxa, mãe. Que problema, né? Estávamos lá de novo na biblioteca, fazendo farra e tentando ficar quietinho na biblioteca para poder copiar a lição. Mas é isso, gente. O que é millennial, né, Tamires? Vamos lá, Tamires. Vamos lá. Você acha? O millennial, na minha cabeça, é sempre aquela pessoa que nasceu nos adventos dos anos 2000. Eu não sei se tem outra definição bonita para isso, né? Você que é psicóloga, você que trata dessas pessoas, você deve saber. Mas para mim é sempre a pessoa que está relacionada aos anos 2000. Tanto é que tem muita discussão do tipo, mas quem nasceu nos anos 80 é boomer ou é milênio? Então, tipo, enfim, tem as classificações, né? Assim, é muito da cara. O que a gente pode ser chamado millennial é o nome que a gente dá, o nome popular. Mas também tem a explicação como geração Y.
E aí vai muito, depende do estudo, se foi as pessoas que nasceram de 85 para cá, se são as pessoas que nasceram de 81 até 96. Então depende muito do estudo. Cada estudo vai colocar uma data entre 82 até mais ou menos 96, 97. Agora, a característica principal, que isso assim é o que mais forma o que é a geração dos millennials, é essa transição do analógico para o digital. Então, é a turma que foi criança, adolescente nesse período, né, que a gente começou a mexer com a internet, tinha aquele barulhinho característico, aquela coisa toda, ter que mexer na internet durante a madrugada. Então, a gente vivia da época de escrever cartinha para o cara que a gente queria ficar, os crushes, né? Para poder ir para o mundo do MSN. Então, essa transição, esse período de transição de mundo analógico para um mundo digital, quem viveu com mais força são os millennials. E por que millennial? Porque a gente teve essa virada do millennial, né? Para a galera que tava com aquele medo de que de 1000 passará e 2000 não passará. Eu era uma dessas pessoas que morria de medo do fim do mundo. Gente, morria de a camada do Fantástico causava pânico. Eu falava, vou morrer. Eu não vou morrer. Agora que eu sou adolescente, eu ficava assim, eu vou fazer 15 anos nos anos 2000, vai ser o ano que eu vou morrer, como assim? Tinha pavor. E Fantástico era um clássico, né? A gente tinha várias coisas que estreavam no Fantástico. Hoje em dia tem o Fantástico como relevância, mas eu acho que a galera hoje vê as coisas muito mais pela internet. Uhum. De estreia de clipe, era aquelas grandes entrevistas, era aquele auê todo na televisão, a galera toda estava na televisão. Televisão, inclusive, é uma pauta importante dos millennials. Né? A gente... Era o nosso entretenimento, né? Era a nossa maior fonte de informação, de entretenimento, de conversa na escola depois. Você assistiu o que aconteceu ontem no Gugu, no Faustão, né? O pessoal vai lembrar muito do Pânico na TV. Antônio Nunes, as coisas... Apesar que eu acho que é muito mais recente, o Pânico é muito mais recente. Mas a galera que pegou o finalzinho, né, da adolescência, teve a galera do Pânico na TV, que foi um clássico, né? Então, os mais novinhos, a Gen Z, que a gente fala, eles eram os pitiquinhos. A gente tava entrando na vida adulta, foi quando teve essa questão do Pânico na TV. Agora, de ficar muito forte, assim, que é uma característica muito forte da galera milênio, é a MTV. Sim. É muito marcado pela MTV. E os famosos programas que tinham na televisão e as guerras do domingo de tarde. Né? Sim, então, eu acho que também uma forma interessante da gente classificar, entre aspas, millennial, é porque tem a confusão entre você nascer naquela década e você ter uma lembrança daquilo. Porque, por exemplo, você nasceu em 1985, mas a sua lembrança já está ali nos anos 90. Exato. Como eu nasci no começo dos anos 90 e 92, eu tenho a lembrança dos anos 90. Porque às vezes quem nasce, tipo, 96, 97... só vai ter lembrança a partir de 2000. Exato. É diferente da infância e da adolescência, né? A infância, porque eu cresci em 85, né, dos anos 80, mas assim, a minha vivência de vida como criança e adolescente foi os anos 90 a 2000. Então, a lembrança das coisas que ficaram marcantes é nesse período. Então, a gente vai contar de várias coisas aqui no podcast sobre isso. Sim. Sobre como é que vai viver, por exemplo, 2 Copas do Mundo, que vocês dizem e não sabem o que é isso. Tudo bom? Você sabe o que é uma rua enfeitada de verde e amarelo? Vocês não sabem o que é isso, gente. A calçada pintada... Era muito gostoso, né? Na época da Copa do Mundo, a galera, todo mundo saía do trabalho mais cedo e falava assim, bom jogo pra você, bom jogo. Inclusive, a voz do além até trouxe. Você sabe o que é isso aqui? Não sabe. Gen Z não sabe. Vamos perguntar para a geração alfa. Geração alfa, fica aí, ó. Você sabe o que As vozes da geração alfa que tem aí no fundo. Mini crack. Ele sabe porque ele tem uma mãe que é millennial. A mãe millennial conta tudo. Ó, galera do podcast, seguinte. Não vai ser só nós duas aqui, tá? Vocês sabem como eram chamados os três? Que estarão aqui no nosso podcast. Nós teremos participações especiais. Dos dois lados. As vozes da geração alfa e as vozes millennials também, que não aparecem, né? Voz millennial que não aparece. Tá aqui no fundo também. São os contra-regras. É o nosso Livinha! É mesmo. Livinha, né? Então a gente vai ter. Então acostumem-se com essa linguagem de maluca, porque é pura doideira.
Aí tem a questão o caos dos anos 90, dos anos 2000, é isso. lá atrás. Senta lá, Cláudia. Banheira da Gugu. Uba, é. Frio, né, gente? Eu nunca nem sem. Não, e aí assim, a gente falou, mas a gente não falou da onde que surgiu esse rolê todo. Porque assim, qual que era a nossa história? Nós somos duas irmãs, né, com uma diferença de idade muito grande, a gente tem uma diferença de 7 anos. E a gente não tinha muita interação assim na rua. A gente não tinha muitos amigos na rua. Então, a gente tinha que fazer coisas da nossa cabeça. E a gente sempre foi de assistir muita televisão mesmo. Então, assim, tudo que vocês podem imaginar da TV aberta, a gente assistiu. Tudo. Todos os reality shows a gente assistiu. Tudo. Tipo, as únicas coisas que eu acho que a gente não assistiu mesmo eram coisas assim, tipo, mais 18, porque a nossa mãe não deixava. Inclusive, pautas de traumas. Pauta importante. Né, Programas que ensinavam a namorar. Vocês vão ver futuramente. Exatamente. E aí, tinha o que fazer. A gente ficava, tipo, final de semana sem ter o que fazer. Aí, não sei da onde que surgiu, porque eu era muito pequena também, eu não vou lembrar, depois a Kelly pode falar melhor. A gente resolveu criar um programa de rádio, porque a gente ouvia muita rádio também. E aí surgiu o nosso grande programa de, sei lá, 2 episódios? Acho que só foi. Acho que 2 episódios. Grande programa de 2 episódios da Rádio Brum, que a gente fazia vinheta, a gente fazia entrevista, a gente colocava, sei lá, música de fundo. Então, assim, a gente fez uma narrativa absurda, que hoje em dia, se a gente tivesse recursos, a gente estaria muito melhor do que Felipe Neto. Desculpa aí. Gente, a gente era muito criativo. Se eu conseguir, não vou prometer para vocês, eu vou tentar colocar para vocês a Rádio Brum em alguma forma aí, de algum jeito, para vocês verem a loucura que era aquilo. Se a minha fita cassete funcionar ainda, tem isso também. Aonde que a gente acha um conversor? Não sei. Quem tiver ideia de como achar um conversor, comenta aí, porque a gente está atrás de um conversor de fita cassete. Coloca aí nos comentários. Manda mensagem para o nosso e-mail, que a gente tem tudo agora, tem até contato para os e-mails. Galera que gosta do público nostálgico, ó, patrocina nós. Liga já! Alô, Cristina! Olha, várias coisas aqui. Não diga alô, diga o quê? Alô, Cristina! Então, alô, Galisteu também, que essa já é evolução. Nossa, mas então, aí assim, cada uma acabou indo para o seu lado, né? Eu fui para dança, para educação física, depois a Kelly foi para psicologia. E aí, assim, a gente sabe dos nossos traumas milênios, né? A gente que já tá 30 a mais, 40 a mais, a gente, né, viveu nesse momento aí tipo, dessas crises de adulto premium. E aí a gente resolveu retomar esse projeto que, na verdade, a gente sempre quis fazer. Então, depois, inclusive, eu vou até deixar um outro adendo, de que pode ser pauta também, essas formas que a gente tinha de entretenimento, como, por exemplo, o famoso, famigerado vídeo do curso de balada. Curso de balada. A gente vai expor isso, gente? Eu acho que depois de algum tempo a gente precisa expor esse curso de balada, sim. A gente pode fazer o seguinte, se a galera engajar, e a gente bem louco. Se a gente conseguir 100 inscritos, a gente libera o curso. Ó, com 100 inscritos a gente divulga o curso de balada. Ó, vamos lá, engaja aí se vocês quiserem. O curso de balada foi uma loucura. A gente gravava, a gente era do audiovisual, tá, galera? Na verdade, o nosso grande sonho era o meu sonho era ser VJ da MTV, mas aí a MTV acabou quando eu me tornei adulta. Não realizei esse sonho. Então, a gente tinha esse sonho de trabalhar com televisão e audiovisual, só que, enfim. E aí, também foi um pouco mais próximo das artes. Eu fui um pouco mais tímida. Mas agora o Silvio Santos que vive em mim quer brotar, sabe? Então. Aí fica aquela coisa, né? Mas por que vocês não faziam vídeos no YouTube? Porque a gente não tinha dinheiro. Que essa é também outra realidade do milênio. A gente não tinha computador, a gente não tinha internet, a gente tinha lan house. E aí não tinha como a gente fazer os nossos vídeos para poder, né, colocar na internet. Porque se a gente tivesse colocado esses vídeos na internet, olha... Era loucura, era caos e bagunça. Uhum. Um adendo aqui. O Geração Alpha, o que é Lan House? O que é Lan House, Alpha? Fala aí. I don't know. Aí, ó, a Geração Alpha já sabe responder em inglês. A gente falava, não sei. A gente vai falar inglês.
Parava no verbo to be, ficava 5 anos estudando verbo to be, não sabia usar verbo to be. Ai, Lorena. A geração Z, fiquei tentando descobrir o que é. No final da live a gente explica o que é a Lan House. E aí era isso, internet era uma coisa super difícil na nossa época. Não era todo mundo que tinha, era uma coisa muito mais limitada. Você tinha que, quando a internet... Tinha os CDs, lembra dos CDs pra gente acessar na internet, que você recebia? A gente tinha uma porrada desses CDs. Era um discador que, por incrível que pareça, galera, a gente tinha que usar o telefone para poder usar a internet. Não tinha banda larga, essas coisas que a gente tem hoje. Então, a gente tinha acesso à internet através do telefone. Então, eu pegava o sinal do telefone para poder fazer o uso da internet. E era cabo mesmo, assim, tipo, Wi-Fi, né? Não, cabo. Você colocava o cabo naquele trambolhão para ele fazer aquele barulho gigante que denunciava para a rua inteira que você estava conectando na internet. Para aí sim a gente ter uma página que ela demorava pelo menos uns 5 minutos para abrir. Então, galera, vocês estão aí reclamando que não tá rápido, não tá carregando a página. Agora pensa no sofrimento do milênio, que era para poder baixar uma música. Um filme era um dia inteiro para poder baixar, para poder colocar. Você colocava lá, vou fazer download do tal filme. E tinha que ser de fim de semana, porque era mais barato. Aí você tinha que ir lá compartilhar arquivos sempre naquela era pré-histórica. Então, nós, millennials, a gente sabe o que é ter vivido no meio do mato com relação à internet. A gente estava no meio do mato. Quando tudo era mato, nós estávamos lá tentando trocar nossos scraps de depoimentos no Orkut, né? E aí a gente estava aí descobrindo o que era a internet, descobrindo várias coisas. Então, por que a gente é tão nostálgico? Porque, galera, era sofrimento na época. A manivela, a internet é a manivela para poder fazer as coisas. Hoje a gente escreve todo mundo pelo WhatsApp, se conversa, faz videochamada, mas olha, videochamada na minha época, quando eu era adolescente, a gente nem imaginava ter internet com velocidade tão rápida para fazer isso. Então, inclusive, nós somos pessoas que nem tiveram ICQ, porque eu sei que tem uma galera que teve ICQ. Sim, não foi dessa época. Mas por quê? Porque a gente era pobre. Era pobrinho, tá? Então a gente entrou já na era do MSN. Então você, seu exibido, que mexia no CQ, de cara escutando o barulho do... Você era rico, você era boyzinho. Privilegiado. Privilegiado, sim. A gente não. Porque Fotolog achava o auge. A pessoa conseguir postar uma foto todo dia. Uau! Era que rico. Incrível. A pessoa era rica, tá? Mas não interessa, você era rico. A gente não, a gente foi da época do MSN, entramos depois. Apesar que eu recebi o convite para entrar no Orkut. Da época que foi convidada, tá bom? Então, isso daí é uma coisa que eu me exibo mesmo, tá? Porque a gente... Depois eu exigi o meu convite. A gente tinha que ter convite para entrar no Orkut. A gente é meio nostálgico. Vocês milênios são nostálgicos. A gente é, porque, de fato, a internet era essas coisas. Você assistir filme na internet, que nem vocês assistem hoje, logados on-day, mano, jamais. A gente fazia o quê? O que a gente fazia? Sexta-feira, 4 horas da tarde. Era já demarcado. Ia na Lan House. Lan House não. Ia na locadora. Sabe o que é uma locadora? Sabe o que as pessoas hoje locam carros? A gente alugava filmes. E aí era o combo. Alugue 3 e leve mais um. Nunca esqueço disso. Aí a gente levava 3 títulos, pagava por 3 títulos e levava mais um. Para passar o fim de semana e entregar na segunda-feira até as 4 horas da tarde também. Então... era isso. E detalhe, nós vivemos a Lan House da época da VHS, porque depois existiu a Lan House da época do DVD, que já era outra evolução, já era outro esquema. Na fita VHS, além de você levar aquele trambolhão gigante, você tinha que devolver rebobinado. Vozes Alfa, você sabe o que é rebobinar uma fita? Vai lá, Vozes Alfa. O que é rebobinar a fita? Vai demorar um tempo. Fala mais alto aí pra galera ouvir. Vai demorar um tempão, hein? Mas você sabe o que é rebobinar? Você pegou o dedo e fez isso. Ele não sabe o que é o botão rebobinar. Sabe, não. Ele achou que era o da caneta, né? Não. Esse é outra pauta.
Pois é, nós tínhamos que fazer todo esse rolê. O que também era um momento de socialização também, porque às vezes você saía da escola e você encontrava o seu colega da locadora. Ah, qual filme que você vai assistir? Que não sei o quê. Tinha muita interação física. Eu acho que é isso que faz com que a gente se sinta mais nostálgico. Porque hoje a gente sente falta das interações físicas. A gente fica conversando com os nossos amigos, com os nossos conhecidos sempre, tipo, por WhatsApp. Mas o fato de você encontrar era um evento. Sair de fim de semana para ir no shopping. Meu Deus, a gente vai no shopping com os amigos, sabe? Tipo, mas tem rolezinho. Não é a mesma coisa. Porque no rolezinho vocês estão lá com um papo antes, lá no WhatsApp. Vamos sair, vamos... A gente não, a gente tinha que ligar, marcar o horário, pedir permissão pro pai do fulano, pra gente falar, vamos em tal shopping, a partir de tal hora, se encontrar no ponto de ônibus tal, pra quem é de São Paulo, sei lá, metrô, pra aí sim, junto a gente ir dar um rolê no shopping pra poder conversar e tomar a casquinha do McDonald's. Tipo, esse era o nosso momento. E tinha a questão também do negociar, né? Porque você tem 4 filmes para você assistir. Então a família, pelo menos era assim com a gente. A família vai combinar, tem que assistir um filme de família. Vou fazer parênteses aqui depois, vou contar uma história sobre alugar filmes. E tinha o filme, você vai alugar qual que você quer assistir. Tá, vou assistir com você, mas você vai assistir o que eu quero também assistir. Então tinha um barato da gente negociar quais eram os filmes que a família ia querer assistir. Então, trabalhava muito esse esquema da negociação também. Sim. Sobre essa questão do alugar. Lembra quando eu aluguei Todo Mundo em Pânico para assistir em família? Todo Mundo em Pânico em família, né? Para quem já assistiu Todo Mundo em Pânico, sabe do que se trata. Todo Mundo em Pânico era cruel. Vergonha alheia, né, meu? Sim. Vergonha alheia. É tipo American Pie, que o boy fala, que não sei o que, eu já assisti 1, 2, 3. Eu não lembro de ter assistido, porque era tão vergonha alheia pra época. Era tanta exposição que eu nem assisti. Acho que eu devo ter assistido picadinho alguns, assim. Mas, tipo, não é uma memória que você fala, eu assisto American Pie. Não, gente. Pois é, gente. Então, uma vez a gente foi alugar o Todo Mundo em Pânico, a galera toda falando na escola, tava super hypado na escola. Aí estávamos lá, vamos assistir um filme de família. Tá lá o papai, mamãe, amigos pequena. O que significa essa piada aqui da salsicha? Ai, meu Deus. Pois é, isso daí é coisas da geração de nós millennials, né? Que era um clássico. Você estava assistindo um desenho animado, aquela coisa mais sem conotação nenhuma. Sua mãe passava atrás aqui. Aí vinha uma coisa que era constrangedora. Era o clássico. Sim. Impressionante. Né? Então, não sei se acontece com a turminha de agora, os Gen Zs, mas com a gente era clássico isso. Aí eu acho que... já tá assistindo um programa de aprender a namorar. Sim. Eu acho que é diferente também, porque também a gente tinha uma única TV, né? Nas casas millennials era uma TV. Era uma TV. Antes de ser uma TV, nós éramos o controle remoto dos nossos pais. Tá bom? Para vocês. Então, questão de sedentarismo para a turma dos milênios era um pouco mais difícil, porque a gente era o controle remoto. Vai lá, coloca na Band, coloca na Globo, coloca no SBT. Então, se seu pai estava meio que entediado com um programa de televisão, era a gente que tinha que fazer exercício físico. Tinha que levantar e apertar lá, apertar o botãozinho. Lembra quando o pai comprou a televisão controle remoto, que foi o evento da nossa vida? Nossa. Ficamos apertando aquele botão, acho que a gente acabou com a bateria com a pilha do controle, acho que em uma semana, porque toda hora. Olha, muda, ficar sentado, uhul! Foi um super evento lá em casa, então, galera tá aqui, cada um tem uma televisãozinha, o celular, né, querendo ou não, cada um tá conectado com uma coisa e assiste o que quer assistir. Uhum. Casa não, a gente tinha que ficar lá torcendo pro seu pai dormir e não acordar, porque os pais tinha esse efeito, né, de que quando você troca de canal, tô assistindo. Mas... Aí a gente tinha que ficar torcendo para poder conseguir assistir programa de TV no final de semana. Eu acho que é por isso também que muitos pais têm essa dificuldade, né, de ter esse controle do que as crianças estão assistindo, né, porque você tem mais de uma televisão, você tem o próprio celular, então a criança, o adolescente, ele vai assistir o que ele quer. Então,
tem muito dessa dificuldade, né? A gente tinha um pouco mais de... A gente conseguia ser mais conservador nesse sentido, porque era uma única televisão, se você ouvia qualquer coisa, seu pai e sua mãe já já tinha noção do que você estava assistindo, porque estava ouvindo. Né? Fone de ouvido, por exemplo. Não tinha como assistir um filme com fone de ouvido. Hoje em dia, você assiste se quiser com fone de ouvido. Lá não, era a única televisão, com aquele único controle, com aquele único volume, e era isso. A família inteira assistindo aquele programa, né? Uhum. Tudo bem que, né, que a gente for falar sobre os programas dos anos 90... Não tinha muito critério, né? Não tinha muito critério. Tinha de tudo na televisão dos anos 90. Tinha que lá com macarrão, com frango, de repente tem a tiazinha um biquíni desse tamanho, assim, micro, fazendo depilação no cara, a sua mãe assim, muda de canal, e o seu pai assistindo ali vidrado e você não entendendo o que tá acontecendo. Você só queria comer o seu macarrãozinho, tomar sua coca. Era clássico, né? O programa do Gugu é um clássico. Se vocês colocarem na internet... Qualquer um deles, seja o de sábado à noite, seja o de domingo de manhã, qualquer um deles sempre tem umas pérolas que hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus do céu. Como que eu vivi isso, né? Não, eu vi no stand-up até uma vez, um cara falando de um episódio do Faustão, eu não lembro disso, acho que ou era muito pequeno ou eu não assisti no dia, mas que era o Sushi Humano. Sushi Humano. Mulher estava deitada, a mulher estava nua, deitada, coberta de sushi. Eu assisti. E aí... Eu tenho um talento especial, eu vou compartilhar com vocês, tá? Vou abrir meu coração para vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho o talento de ver o meme e a história acontecendo ao vivo. Eu não sei como que acontece isso. Por exemplo, eu fazia anos que eu estava trabalhando, não estava conseguindo assistir televisão, e aí eu fui no dentista um dia, fui no oculista, eu na sala de espera do oculista, no momento em que eu estava de atestado do meu trabalho, eu consegui assistir aquela piadinha do cara do bem-estar, do encontro da gema, do ovo. Ah, nossa senhora. Eu assisti ao vivo, então assim, eu tenho talento de presenciar a história da televisão acontecendo ao vivo. Então, gente, se vocês falarem sobre essas loucuras que aconteceram na televisão, eu assisti. Eu estava lá, eu vi, eu estava. Entendeu? Depois a gente pode fazer um episódio só dessas pérolas. Foi tem momento... muita pérola. Muita. E eu criança, assim, sei lá, acho que eu tinha 9, 10 anos, sei lá, era pequena. Então, assim, tem alguma coisa estranha aqui, mas eu não estou conseguindo identificar o que me causa essa estranheza. Mas tudo bem, né? Uma estranheza e meu pai ali fixado na televisão, né? A mãe brigando. Aí sempre aquele lugar, né? O pai vidrado, a mãe, muda de canal! E a gente... Ué, o que tá acontecendo, né? Era a época da guerra da audiência na televisão, né? Então Gugu e Faustão ficavam brigando o tempo inteiro por audiência, fazendo de tudo que você imaginasse. Então acho que a maioria dos traumas que eu vejo na terapia hoje dos meus pacientes surgiram nessa época, pelo menos dos milênios. ET, de Varginha, essas coisas que você tem por aí. Uma memória, eu não sei se eu já te contei isso, mas uma memória que eu tenho muito forte, assim, dos nossos pais, era depois que a gente já ia dormir, isso, tipo, 10 horas da noite, né? No que hoje em dia a gente acha normal. Mas eu lembro de eu acho que acordar para ir no banheiro, uma coisa assim, e tá o pai e a mãe rachando o bico assistindo Ratinho. Ratinho, pode crer! Eu ouço, assim, os dois dando risada, desesperadamente, assim, tipo, e eu falei, gente, mas que tá tão divertido, né? Não, e aí, a gente não podia assistir. Podia, porque acho que eles estavam assistindo lá os testes de DNA e falavam, tá na hora de dormir, aquela coisa bem de pai, né, mãe? Não. Vai dormir, sai. Vai dormir logo. E eu dormia perto da sala. Então, meu quarto ficava pertinho da sala. Então, eu ficava escutando o barulho, assim, deles dando risada, escutando a história lá, mas eu não podia assistir, né? Você tava escutando tudo. E era um clássico esse negócio do Ratinho. Ratinho versão hardcore, não Ratinho versão light que tem hoje em dia.
Então meu pai e minha mãe assistiam, não deixavam a gente assistir, não. Aliás, um monte de coisa a gente não podia assistir. Muita. Ou porque ensinava a namorar, porque ensinava coisa errada. Nossos pais eram bem rígidos com relação a isso. Eu, por exemplo, não podia assistir Confissões de Adolescente. Não, se você que não era 7 anos mais velha não podia, eu nem cogitava. Então Confissões de Adolescente eu vim assistir depois de adulta, porque ensinava a namorar. Segundo minha mãe, tudo que falava, mencionava na possibilidade de alguém gostar de alguém, ensinava a namorar. Não, e era gostar, tá? Gostar. Eu fico imaginando a mãe assistindo os doramas hoje em dia, né? Não, como é que é? Aquele, acho que é Elite, que falam que é mó putaria também. Gente, nem série adolescente, Elite. Eu falo, como assim? Pra mim, série adolescente eu me pegava no meio de assistir Rebelde, não podia assistir Rebelde. Rebelde! Depois ela começou a pegar no pé, mas Rebelde era uma série que não podia assistir também. Teve uma época que minha mãe pegou no pé com relação a Rebelde. A Rebelde tem umas ceninhas interessantes, né? Nada comparado à Elite, né, gente? Não, é que eu nunca assisti, mas falam que é, tipo, muito, muito, muito pauleira. Aí eu falo, gente, se vocês acham isso normal, como assim? A gente não podia assistir Anos Incríveis. Anos Incríveis, porque ensinava a namorar. Essa frase ficou muito marcada na minha cabeça. Como se a gente precisasse aprender a namorar. A dar um beijo, né? Tipo, mostrou na cena um selinho. Nossa, tá ensinando a namorar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Grande putaria que tá acontecendo ali. Então, assim, essas coisas que a gente vivia na época dos milênios, na nossa vida, né? Como a vida crescente milênio. E o que mais, Samir? O que você coloca ali como coisas dos milênios, características importantes que a gente tem? O que você destaca também? Eu acho que uma coisa interessante que eu tenho percebido também é que é sobre a moda e comportamento, que tá voltando. Uhum. Então, muito do que eu vejo, assim, de coisas que a gente vestia, tá voltando com uma repaginada. E também algumas coisas de comportamento, quando eu falo principalmente em itens. Então, quando eu vejo, sei lá, a galera super colecionando um Bob Goods da vida. A gente tinha, tipo, coleções de canetinha, a gente tinha coleções de papel de carta, coleção de adesivo. Nossa. Então, é muito legal ver o ciclo se repetindo. Sim. E as pessoas acham que é tipo, nossa, que novidade. Não é tão novidade, né? Ele vai voltando, assim. É verdade. E o adesivo, você tinha cartelas e cartelas que a gente não usava os adesivos, né? Então, outro dia eu tava mexendo nas minhas coisas aqui, de repente encontrei umas 2, 3 cartelas de adesivos que eu não usei, porque, não posso gastar o adesivo, né? Então, tinha esses esquemas aí que a gente tinha, porque era do nosso comportamento, da nossa época, era uma coisa que a gente tinha muito forte, né? Uhum. Tinha as agendas, vocês têm agenda, gente, aqui, ó. É de 98. Qualquer dia eu vou ler pra vocês aqui, ó. Só pra vocês terem noção do naipe. Olha aqui, olha que coincidência. Nossa, gente. Das Spice Girls aqui, ó. A gente era uma geração muito gráfica, né? Tazo, né? Vocês lembram do Tazo? Salgadinho do Tazo? Gente, esse diário aqui, ele tem várias coisas. Não vou ler pra vocês, né? Vocês querem que eu leia? O que você acha, Tamires? Eu vou ler ou não vou ler? Lê, sei lá, o dia do seu aniversário. Aqui, ó, os adesivos, né? Falando, ó. Então, na agenda, a gente tinha muito adesivo. O que tem no meu aniversário? Ó, eu leio. Não, só vê assim, tipo, bem por cima, passa o olho por cima. O que você acha, voz alfa? Lê. Lê ou não lê? Lê. Aqui, ó, Tazo da Barbie. Barbie! Era Barbie. o auge da Barbie. E o pessoal falando que Barbie hoje é famoso. Barbie, na minha época, já era famoso, né? Gente, a Barbie voltou. Na verdade, ela voltou. Vamos lá. Gente, vocês acreditam que eu sou tão nerd? Ai, meu Deus. Vou ler aqui para vocês. Um dia, eu fiz um cronograma. Vamos lá. Escuta aí com atenção. Que mané! Como é que é o nome dos negócios? Planner. Planner. Ainda, mano. Eu tinha um cronograma de atividades. Então, vamos lá.
7 horas, levar a Tamires para a escola. Ir também. Meio-dia a 1, dar um jeito em casa. Meu Deus, eu tô chocada que eu acabei de perceber que desde 98 eu faço planos e eu não cumpro. Isso é ideal. Olha, gente, eu tô muito chocada. Eu faço vários cronogramas, eu não cumpro os cronogramas. E acabei de perceber que isso aqui é desde 98. Enfim, tô chocada, vou levar isso pra terapia. Aí aqui tem almoço, da 1 à 1h30. Mas nunca que eu vou almoçar da 1 à 1h30, eu sempre ficava enrolando. Da 1h30 às 2h15, arrumar os passarinhos, a gente tinha passarinhos. Ai, gente. Das 2 às 5, lição de casa. Das 5 às 5h30, tomar banho. 5h30 às 6, dar um jeito em casa. Das 6 às 7, praticar violão. Ah, super. Ela toca violão? Toca. Tá tocando aí, ó. Cadê o violão? Victor Clay. É. Aí das 7 às 8, arrumar as minhas coisas. Das 8 às 8h45, jantar. E eu tinha das 8h45 às 9, escrever não sei o quê. Ah, escrever no diário, lógico. É. Aí aqui, gente, sabe que eu tô chocada? Que até hoje eu faço cronograma que eu não cumpro. Eu tô chocada, gente. Aí, ó, isso é um instrumento incrível pra gente. Hoje em dia, as pessoas não usam mais agenda. Quando a gente revisita essas agendas, a gente fala, nossa. Meu Deus, Gente, aqui eu coloquei das 12h15. Ah, todos os dias escutar rádio. E nos dias sem lição de casa, neste horário, o horário é dividido em das 2 às 3, estudos. E das 3 às 13h50, danças e bagunça. Sim, o horário do tempo de qualidade. Aqui, ó, danças e bagunça, se liga. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. 50 minutos. Eu agendava para fazer bagunça. Não, vocês não escutam, não. Geração órfã não escuta, não. Nada de tempo de bagunça, não. Você coloca aqui e fala, mãe, desde 98, agendava para fazer bagunça. Aí você pergunta, nossa, como a Kelly é uma pessoa organizada, piriri, pororó. Não sou organizada. Eu procuro ser o máximo organizado possível. Mas falar para vocês que eu sou organizada... A gente tenta, né? Há 40 anos tentando. Eu tô chocada, eu tô real chocada, que desde você era uma organizada não praticante. Eu sou uma organizada passiva, né? É. Não praticante. Só o Milênio viveu o Penta. Ó. Só o Milênio viveu o Depois a gente vai ver Penta. só E o o Tetra também. Então, ó, podia fazer cada live mostrar pra vocês uma agenda minha. É um dia, assim, tipo, a gente vai alternando. Sorteia e eu trago aqui pra vocês aqui, ó, autoterapia, gente. Tô chocada real, não tô brincando não, falando sério. Mas isso é cara ser milênio, né, gente? Desde 98 tentando ser organizada e fracassando o congresso. Então é isso, galera. A gente lembrou de várias coisas, tivemos aqui vários insights, várias coisas para ser levada para terapia. Né? No final das contas, esse podcast vai ser uma coisa para a gente usar de ferramenta terapêutica também, né? Escuta terapêutica. Então, é isso. Então é isso. Usar como terapia também, aproveita, contrata a Kelly. Olha o jabá do meio! É o merchan, né? Então é isso, galera. Insider, zoeira. Já pensou? Ó, tem que sonhar. Olha, Insider, tudo bom? A gente tá aceitando. Vamos jogar alto aqui, vai que, né? Vai que. A gente daqui a, sei lá, já pensou? Daqui a algum tempo, você fala assim, olha, nosso primeiro vídeo. Olha, a gente não tinha nem cenário. Olha, vamos lembrar aqui o primeiro vídeo da galera. Então, ó, Kelly do futuro, tá vendo? Ó, deu certo, hein? Patrocínio. Fala aí, manda uma mensagem pra Tamires do futuro aí. Patrocínio. O João fez uma cartinha, uma coisa do patrocínio. Que bonitinha. Ele fez o seu cartão de visita analógico? É isso? Analógico. Entendi.
Então é isso, galera. Este é o Pod do Milênio. Várias loucuras, várias divagações, descobertas, compartilhar vários assuntos aqui com vocês. Puro caos, pura loucura. Puro caos. A ideia é essa mesmo, a gente ficar falando, para ter esse momento assim de reconexão também com esse período, que tem muita gente que fala, é nostálgico, não sei o quê, mas ele teve uma importância social tão grande, porque ele moldou muito comportamento. Então, assim como tem gente que fala assim, a galera hippie, a galera não sei o quê, o millennial, ele tem um comportamento que hoje, quando a gente olha para trás, moldou muita coisa, ainda mais nesse desenvolvimento tecnológico, né? Então, é muito gostoso da gente lembrar dessa nova geração, seja a geração Z, chega os alfas, deles verem por onde que começou toda essa parte tecnológica, né? De onde, como é que foi essa transição? Acho que é um momento histórico mesmo para gente, assim. E eu estava lendo uma matéria falando que, assim, a turma, né, os baby boomers, eles estão passando o bastão agora para os millennials, né? Então, essa referência cultural, essa referência social, ela tá vindo agora, né? Então, agora a gente está sentindo esse peso do legado, que é o que a gente vai passar. Eu não me sinto velha, tá, galera? Eu me sinto super jovem. Uma pessoa que acabou de fazer 40 Inclusive, anos. Se você que está assistindo esse podcast quiser falar assim, nossa, mas elas são tão novinhas, né? A Kelly tem cara de 30, a Tamires tem cara de 20. Pode ser, tá bom? Vamos super Estamos gostar. aceitando, tá? Porque nós somos uma geração que não parece mais que tem essa carinha. Pois é, então, e é isso, essa responsabilidade de passar para a galera, o que foi, né? O que é essa característica forte de nós que somos os millennials e que a gente tem tanta coisa boa, porque hoje vocês veem toda essa força que é a internet, mas querendo ou não, a internet tá aí por causa da gente, tá, gente? Desculpa, redes sociais, tá? Depois da nossa geração, o que vocês inventaram? Inventamos o ChatGPT. Mas quem inventou o ChatGPT é um millennial. Inventamos o Facebook, foi um millennial. YouTube, um millennial. Então, desculpa. Blogueira, quem inventou? A galera do Fotolog. Desculpa. Então, assim, sem humildade. Respeita, porque aqui, ó, a gente correu muito para vocês andarem. Então é isso. Acho que vamos finalizando, pedindo para que vocês comentem aqui nos comentários os temas que vocês querem que a gente fale, se vocês querem um assunto específico, as lembranças que vocês têm aqui, coloca, se inscreve, por favor, no nosso canal, gente. A gente precisa muito monetizar isso, tá? Porque para realizar um sonho. Não tô te pedindo nada, podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô aqui simplesmente pedindo uma curtida, uma inscrição. Então inscreve no canal aí, galera, por favor. Compartilha se você achou maneiro. Compartilha aqui com a galera que é milênio. Vamos formar essa comunidade pra gente aqui fazer nossa terapia em grupo, que é esse que é o objetivo do nosso canal. E se inscreve também aqui no canal do YouTube, né? Porque a ponte principal vai ser aqui no YouTube, mas a gente também pretende hospedar nas plataformas de podcast e tudo mais. E segue a gente no Instagram também. Pod do Millennial. Tudo é Pod do Millennial. Pod com D mudo mesmo. Pod do Millennial. Vamos estar aqui deixando na descrição. Bibibibibi. Então é isso, meu povo. Se inscrevam, engajem, ajuda nós, tragam pautas. E é isso aí, vamos fazer isso aqui acontecer, né? A falecida Rádio Brum virou Pod do Millennial. Pod do Millennial. Então, fortalece a comunidade, deixa seu scrap aqui embaixo, vamos levantar o depoimento, e é isso. Sejam bem-vindos a essa loucura, e que vocês estão fazendo parte dessa loucura, e é isso. Que loucura! Ai, que podcast! Que millennial! Tchau, galera! Paga a gravação. Stop in the name of love.